Olá, meus amigos, minhas amigas, tipos de espíritas. Será que há vários tipos de espíritas e nós? Que tipo somos? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, comenta sobre os vários tipos de espíritas. No Livro dos Espíritas, na parte da conclusão, no item 7, nós podemos ler que o espiritismo tem três aspectos diferentes. O aspecto da manifestação, do fenômeno, das aparições, das mensagens mediúnicas, o aspecto dos princípios, que é a filosofia, que decorre desses princípios. Então, são 3 graus de adeptos. Tem as manifestações, os princípios e a filosofia, que é o conjunto desses princípios. Então, tem aqueles que acreditam nas manifestações, mas se limitam a comprová-las. São pessoas curiosas, têm um interesse pelo miraculoso, pelo fenômeno, pelo sobrenatural, entre aspas. Para estes, o espiritismo é uma ciência experimental. O outro tipo são os espíritas que percebem as consequências morais, mas não colocam em prática. E o terceiro tipo, praticam ou então se esforçam por praticar essa moral. A humanidade tem uma grande diversidade de graus de evolução intelecto-moral. Por isso que as pessoas têm diferentes entendimentos. E conforme nós vamos progredindo, o progresso é constante, um dia todos se interessarão pelo aspecto moral do espiritismo, escreve Allan Kardec. E no Livro dos Médiuns, no item 28, Allan Kardec classifica os espíritas conforme esse grau de entendimento e conforme a vivência dos princípios da doutrina espírita. Então, ele classifica em espíritas imperfeitos, veem os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral da doutrina espírita, mas não praticam, não estão comprometidos com a sua própria renovação íntima. O outro tipo são os verdadeiros espíritas. Eles não se contentam em admirar a moral espírita, praticam. E Allan Kardec os chama de espíritas cristãos, porque estudam e vivenciam os postulados espíritas, esforçam-se por evoluir, por fazer o bem, por reprimir suas más tendências. E a caridade é a sua regra de conduta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, os Espíritos nos dizem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O terceiro tipo, conforme Kardec, são os espíritas exaltados. Então, eles são entusiasmados, eles são deslumbrados. Mas Allan Kardec alerta: o exagero é prejudicial em tudo. Então, esses espíritas confiam cegamente nos espíritos que se comunicam, não questionam, eles não têm um senso crítico. É uma fé cega. Esquecem que a fé deve ser raciocinada. E essas pessoas são presas fáceis dos mistificadores, tanto encarnados como desencarnados. E também há aqueles que, diante desse deslumbramento, querem converter a todo custo ao espiritismo, seus parentes e amigos. Mas cada pessoa tem o seu momento de despertamento espiritual. Cada um escolhe o seu próprio caminho no que mais lhe convém. E o outro tipo de espíritas são aqueles que são espíritas, mas não sabem,
nunca ouviram falar de doutrina espírita, mas possuem um sentimento inato dos grandes princípios espíritas, quer dizer, já trazem na sua bagagem espiritual das vidas anteriores. Então acreditam na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na lei de causa e efeito. O quinto tipo são os espíritas experimentadores. Para eles, o espiritismo é uma ciência de observação, é cheio de fatos curiosos, que são as manifestações mediúnicas, mas eles não se atêm à filosofia, às consequências morais. E nós? Que tipo de espírita somos? Irmã Cidufo, no livro Diferenças Não São Defeitos, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, escreve que muitas pessoas procuram os centros espíritas, buscam facilidade de toda espécie, buscam soluções imediatas para os seus problemas. Ela escreve: curas e soluções são procuradas aos montes, nutrindo infantil atitude milagreira. Raramente adotam compromisso de transformação pessoal. Trazem do passado ideias místicas, né? Assim, aquelas ideias cheias de mistérios, de sobrenatural, de milagres. E trazem também, segundo ela, ideias dogmáticas, acreditam em tudo, sem questionamento, de forma submissa. E essas pessoas buscam fenômenos e curas instantâneas. Situam-se na periferia, esperando tudo, sem nada fazer. Essas pessoas estão numa etapa inicial, quando se aproximam dos ensinamentos da doutrina espírita. E aí, nessa etapa inicial, podem demorar mais ou menos tempo, dependendo do seu grau de adiantamento, intelecto moral, da bagagem que trazem das vidas passadas. E na fase seguinte, os ensinamentos do Espiritismo penetram suas mentes, seus corações, então elas fazem a renovação interior e acabam até sendo exemplos para as outras pessoas. E escreve a irmã, é o Espiritismo irradiando de dentro para fora, gerando mudança e melhoria. E Allan Kardec cita 2 critérios para se reconhecer os bons espíritas. Primeiro, pela transformação moral. Segundo, pelos esforços que emprega no domínio das más tendências. E a gente ouve, né, muitas pessoas assim dizerem: puxa, mas você é espírita e ainda fuma, você é espírita e ainda assim, compartilha fake news, né? Você é espírita e ainda faz isso, você é espírita e ainda faz aquilo. Bom, nós não somos iluminados, não somos santos. E Allan Kardec enfatizou: o bom espírita é aquele que se esforça para chegar à iluminação, para chegar à santificação. Se estamos nos esforçando, fazendo tudo o que podemos para educar o nosso espírito, se estamos buscando conhecer as leis de Deus, exercitando o autoconhecimento para saber quem somos, como estamos, se praticamos os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, então estamos nos esforçando. Podemos nos dizer bons espíritas, então estejamos com a consciência tranquila. Outro ponto de reflexão levantado por Irmã Cidufo. Tem gente que fala assim: estou tentando ser espírita. E essa ideia de tentar ser espírita é um resquício do passado, quando as pessoas diziam: eu sou religioso não praticante.
tentar é uma possibilidade distante, é uma desculpa que damos para nós mesmos. Então, diz a irmã, se queremos ser espíritas, digamos, sou espírita. E assumamos a responsabilidade, o compromisso da melhoria interior. O cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela renovação interior, que é a evolução, a ampliação da consciência, a aquisição de maturidade espiritual. Para quem tem maturidade, né? A pessoa que tem maturidade espiritual, ela ouve a sua consciência, que tem uma voz interna, que é a voz da alma, em detrimento dos apelos do ego. O ego, né? Que nos leva a buscar de forma insana o poder, os bens materiais, o status, a fama. Então, a pessoa que tem maturidade espiritual faz esse esforço de ouvir a voz da sua alma. E a Emance, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, nos aponta o passo a passo da reforma íntima, nos dando dicas. Primeiro passo é o encontro consigo mesmo, buscando uma ideia clara de quem se é. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo, também das perfeições, né, que estão lá latentes, que são as sementes de virtudes, os talentos, os dons, as capacidades que estão esperando para serem desabrochadas. Tem aquela história da loja de Deus, que um homem ia caminhando pela rua e viu uma loja chamada Loja de Deus. E ele diz assim: entrei, vi um anjo no balcão, perguntei, maravilhado: Santo anjo do Senhor, o que vendes? Todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo de graça. Vi nas prateleiras jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante felicidade e sabedoria para mim e para toda a minha família. Então, o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho, cabia na palma da mão. E eu perguntei, diz o homem, como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? E o anjo sorrindo respondeu: na loja de Deus não oferecemos frutos, somente sementes. Plante-as, cultive-as no coração e distribua ao próximo. Segundo passo é entender que não existe um crescimento sem dores. A reforma íntima é o despertar da consciência. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, escreveu: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Né? A escuridão, que são as sombras interiores, as nossas imperfeições morais, né? Tornar-se consciente da nossa ou da escuridão que traz na alma. E é preciso distinguir o que são as dores do crescimento, o que são as dores do martírio. As dores fazem parte do crescimento desde que nascemos. Olha, o bebê sofre quando precisa desmamar. Quando ele começa a andar, ele cai, se machuca, faz um esforço danado.
Aí a criancinha vai para o seu primeiro dia de aula na escola, ela precisa se separar dos pais, é tudo novidade, é um medo. Ou no primeiro emprego, quanta insegurança, quanto medo. Ou os sacrifícios da maternidade, da paternidade. Agora, isso tudo são dores do crescimento. As dores do martírio são uma exigência exagerada de perfeição. É um massacre interior que leva a um desequilíbrio emocional. Pode até gerar doenças físicas, mentais. Terceiro passo, não supervalorizar as nossas imperfeições, né? Não colocar o foco excessivo no nosso homem velho, porque aí diz Hermance, nós seremos hipocondríacos da alma. Tipo assim, eu não sei nada mesmo, eu não faço nada certo, eu não sou capaz, eu não mereço a felicidade. Isso é complexo de inferioridade, autodesvalorização, que leva a uma paralisia da alma. E aí não cultivamos o homem e a mulher novos. E aí não temos coragem de assumir o novo, novos empreendimentos, de enfrentar os desafios, de sair da zona de conforto, né? A pessoa enterra os talentos, não segue os ensinamentos de Jesus. Brilhe a vossa luz. Ela continua apagada. Escreve Hermance, conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. Apenas evitar o mal não basta. Precisamos fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Se a gente só fica evitando o mal, a gente coloca o foco no homem velho, na mulher velha, naquilo que não queremos mais ser, né? Cheios de imperfeições morais. Mas fazer todo o bem que está ao nosso alcance é colocar o foco no homem novo, é cultivar o homem novo. O bem, né, faz parte de nós. Então a irmã se fala, é preciso educar a alma. Bem além do controle, educar a alma. Não só controle, mas a ir além, educar a alma. Ver tudo que temos de bom dentro de nós. O quarto passo é buscar o conhecimento e a partir daí exercitar o autoconhecimento. Como escreveu Carl Gustav Jung, ele é muito citado por Joana de Ângeles na série Psicológica, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e pela Hermance Dufour, nas psicografias de Vanderlei Soares de Oliveira. Então escreveu Jung, até onde podemos discernir o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Acender a luz interior a partir da autoobservação, né? Quais são os nossos pontos positivos, quais são os pontos negativos e então fazer a autoeducação. As obras da codificação esclarecem as leis de Deus que estão aqui gravadas na nossa consciência. As obras da codificação, podemos dizer, são como um mapa que nos mostra o caminho que devemos trilhar para a autoiluminação, né? É o esforço, né? Precisamos fazer esse esforço de seguir nessa caminhada. O Allan Kardec diz, né? O bom espírito é aquele que se esforça em melhorar-se, com senso crítico, evitando fugas, ilusões, que são artimanhas do homem velho, né? E não sermos espíritas imperfeitos ou exaltados, né? Deslumbrados com a filosofia espírita sem praticar o bem. O senso crítico é essa capacidade de avaliar, de julgar, de discernir com equilíbrio, é a fé raciocinada, não a fé cega ou sem obras. O senso crítico
é um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, né? Que tem esse mapa, esse roteiro, e aí o objetivo é seguir essa trilha rumo à perfeição, atravessando a selva das nossas imperfeições, sem estacionar, sem se perder, sem nem adoecer, né? Porque temos o mapa que está na nossa consciência, né? Sem adoecer, sem essa reforma íntima martirizante. E esses caminhos são pessoais, são variados, dependem da escolha de cada um. E a irmã se nos dá uma dica no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Valorizar o que já temos condição de melhorar, né? Com bastante otimismo, com bastante aceitação, valorizar tudo aquilo que já temos de bom, sem desculpas, sem fuga. E aí nós estaremos fazendo a reforma íntima sem perder a alegria de viver. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.